Oi, pessoal, a tia Mayara está aqui de novo. Eu vou tentar gravar um vídeo resumindo aquilo que nós vimos na aula de hoje, tá? Esse vídeo eu vou gravar porque alguns alunos não conseguiram acompanhar e também para ficar registrado, né? E aí vocês ficam com o vídeo no computador ou no celular e aí pode voltar, pausar o vídeo, tá? Para ajudar vocês, certo? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela da apostila aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui lá para o comecinho. Então, nós começamos hoje a aula de matemática falando sobre essa tabela, tá? Nessa tabela, nós temos aqui 4 colunas e nas 4 colunas ocorrem somas e subtrações de modos diferentes. O que eu tenho aqui? Vou usar alguns exemplos. Aqui eu tenho o resultado 15, o sinal de igualdade e depois tenho mais 10 mais 5, tá? Por que eu tenho o sinal de igual aqui? Porque se eu disser 15, se eu disser que eu tenho 15 reais e se eu disser que eu tenho uma nota de 10 reais mais uma nota de 5, vai ser a mesma coisa, eu tenho 15 reais. Então, por isso eu tenho o sinal de igualdade, tá? Esse sinal é o sinal de igual. Esse sinal aqui é o sinal de diferente, tá? Quando a soma ou a subtração não é igual, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 15 mais 2, que vai ser igual a 17. Vocês podem fazer isso de cabeça, porque são continhas bem simples. Aqui vocês vão ter que botar o sinal de igualdade ou o sinal de diferente, tá? Vamos ver. 15 mais 2 eu sei que dá 17. Agora, 10 mais 5 dá 15. Mais 2, eu sei que dá 17. Então, aqui eu vou colocar o sinal de igual, porque vai ser igual, certo? Notem que aqui eu tenho mais 2 e aqui no final eu tenho, de novo, mais 2. Por isso vai ser igual, tá? Já na quarta coluna, prestem atenção, eu tenho 15 mais 5, que vai dar 20. Aqui eu tenho 10 mais 5, que vai dar 15, tá vendo aqui de verde, ó? Os dois estão de verde. Por quê? Porque são iguais. 15 é igual a 10 mais 5. Só que a última soma, aqui eu tenho mais 5 e aqui eu tenho mais 2. Então, 15 mais 5 vai dar 15. 10 mais 5, 15, mais 2 não vai dar 20. 15 mais 5, 20. 10 mais 5, 15. Mais 2 vai dar 17. Então, aqui eu tenho que colocar o sinal de diferente. E é isso que ocorre de diferente entre essas duas colunas, a segunda e a terceira, e a quarta. Quando eu somo, aqui eu tenho mais 2, aqui eu também tenho mais 2. Na última coluna, aqui eu estou somando 5, mas aqui eu estou somando 2. Então, o resultado não será igual. O que vocês devem fazer na letra A? Devem explicar qual é a diferença da segunda e a terceira coluna com a quarta, com a última coluna, tá? Como a tia Mayara explicou, ó. Aqui eu tenho menos 8, aqui eu tenho menos 8. Aqui eu tenho menos 11, aqui eu tenho menos 11. Na quarta, isso acontece diferente. Eu tenho menos 12 e aqui eu tenho menos 10. Então, os números aqui são diferentes, por isso o resultado vai ser diferente, tá? E aí eu vou explicar o que acontece aqui. Então, o último número, né, na soma da quarta coluna, os últimos números são diferentes, por isso meu resultado não é igual. A letra B, vocês têm que fazer 2 exemplos aqui em cada coluna, baseado nos exemplos que vocês têm aqui acima, tá? No que vocês observaram aqui, vocês têm que colocar 2 exemplos em cada coluna, parecidos com exemplos aqui de cima.
Pode ser qualquer número, qualquer soma, subtração, mas tem que usar os mesmos sinais, né? Quando for igual, tem que ser igual, quando for diferente, tem que ser diferente, ok? Aqui eu tenho uma outra questão. Aqui o Antônio tinha, ó, essa quantia em dinheiro. Então, ele tem 10, mais 10 que dá 20, mais 2 que dá 22. Ele recebeu, ele e a irmã dele, R$25 na mesada dele. Ele tinha 22. Com o 25 que ele recebeu, ele ficou com 47. Mas a irmã dele também ficou com 47. Então, vocês vão analisar aqui as questões A, B e C e vão ver, assinalar quanto em dinheiro a irmã dele tinha, tá? E aí vão explicar a resposta de vocês aqui nas linhas, tá bom? Aqui, nessa questão, vocês têm somas e subtrações com o sinal de igualdade, ou seja, eu tenho que descobrir qual é o número que está embaixo das manchas de tinta, mas isso é muito fácil, por quê? O que está aqui, ó, antes do sinal de igualdade, eu vou somar, vai ter um resultado. O que tem aqui também vai ter que dar o mesmo resultado, então eu vou ter que descobrir. Essa aqui, por exemplo, que foi o exemplo que a tia usou na aula online, 158 menos alguma coisa é igual a 45 mais 3. Se eu somar 45 mais 13, desculpa, se eu somar 45 mais 13, eu vou ter 58. Qual é o número, então, aqui embaixo da tinta? 150 menos quanto? Que vai dar 58. É fácil, né? 150 menos 100 é igual a 58. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que reescrever aqui com o sinal de igualdade. 158 menos 100 é igual a 45 mais 13. E aí, vão repetir aqui nas outras três. Essa aqui, vocês têm a resposta de todas as expressões aqui, tá? Mas o que acontece? Essas respostas estão embaralhadas, então vocês vão ter que testar. Por exemplo, 78 mais 14 mais 30 menos 63 vai dar 54? No exemplo que a tia deu na aula, não deu 54, então eu não posso ligar o 30 aqui, tá? Vocês têm que testar, façam num cantinho, numa folhinha do caderno, tem que testar essas contas e o resultado tem que ser este aqui. Aí vocês vão descobrir, então, qual número se encaixa direitinho na expressão e vão ligar, tá? Aqui a tia Mayara mostrou as figuras. A tia tem algumas aqui, tá? Que eu já mostrei na escola para vocês. Eu tenho algumas aqui, algumas figuras espaciais. O que eu expliquei para vocês? Quando eu tenho uma figura em que uma base é igual à base do outro lado, então eu tenho um prisma, tá? Esse aqui, ó, é um prisma retangular. Eu tenho uma base de retângulo aqui e base de retângulo aqui. Então, eu tenho um prisma retangular, certo? Aqui eu tenho base de hexágono, do outro lado, base de hexágono, certo? Então, aqui eu tenho um prisma hexagonal, que é diferente disso aqui. Aqui eu tenho uma base hexagonal, mas aqui eu só tenho um vértice. Então, eu chamo essa figura espacial de pirâmide hexagonal. Pirâmide com uma base de hexágono, tá? Nessa atividade, vocês terão que nomear as figuras, tá? Então, por exemplo, prisma retangular, a gente também conhece como paralelepípedo, pirâmide com base triangular, pirâmide com base de pentágono, pirâmide, desculpa, aqui não é uma pirâmide, aqui é um prisma, né? Olha só, eu tenho a mesma base em cima e embaixo, então aqui eu tenho um prisma triangular. Aqui,
prisma hexagonal, que foi esse mesmo aqui que a tia Mayara mostrou, né? Ó, com base de hexágono. E aqui eu tenho uma pirâmide como esta, que é uma pirâmide hexagonal, né? Com base de hexágono. Colocando os nomes, vocês vêm para cá, para essa tabela. Coloquem o nome de cada sólido, contem os vértices e anotem, contem as faces e anotem, contem as arestas e anotem, e depois façam essa conta. O número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas, certo? O resultado aqui vai dar 2. Em todas as continhas vão dar 2. Se não der 2, vocês contaram alguma coisa errada aqui. Ou contaram vértice, ou face, ou aresta de forma errada. Aí voltem na figura e tentem contar, tá? Todos os resultados deram iguais? Sim, todos os resultados vão ter que dar igual a 2, certo? Na próxima página, vocês têm exemplos de outras figuras espaciais. Aqui eu tenho um prisma com base de pentágono e aqui eu tenho uma pirâmide com base quadrada. Contem vértices, contem faces, contem arestas, façam a conta. Deve dar 2. Se não deu 2, professora, o que eu faço? Conta de novo, porque aí você contou alguma coisa errada, tá? Façam, então, nesses 2. Aqui tem uma explicação do matemático Leonard Paul Euler. Um nome complicadinho, a tia Mayara não conseguiu ler direito, mas enfim. Euler era um matemático, um físico e matemático, e foi ele que fez essa relação, ele que descobriu essa relação, e por isso a relação foi batizada com o nome de relação de Euler, tá? Então, quando eu falo de relação de Euler, eu estou dizendo que o vértice mais a face, as faces menos as arestas vão dar 2, sempre, em todos os sólidos geométricos, tá? Aqui, vocês têm que responder a essas duas questões baseadas no texto. Quantos anos Euler viveu e quantos anos faz que ele morreu? Se eu tenho a data de nascimento e a data da morte dele, é fácil descobrir, né? E lá no texto estão essas duas datas. Essa questão aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer com base na relação de Euler, tá bom? Então, olha só, eu tenho o resultado 2. Então, eu vou ter que descobrir qual é o número aqui que eu vou colocar para somar ou diminuir e que vai dar 2. Na letra A, por exemplo, mais 7 menos 15 igual a 2. Qual é o número que, se eu somar com o 7 e depois diminuir com o 15, eu vou ter resultado 2? O 10. E aqui vocês vão fazer da mesma forma, tentar descobrir para que dê o resultado 2. Aqui vocês não têm o poliedro, não tem a figura espacial. Vocês têm a relação de Euler e vocês devem descobrir qual é a figura espacial, tá? Aqui, por exemplo, no vídeo eu te mostrou. Nesse exemplo, 4 mais 4 menos 6, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Olhem bem. Vértice primeiro. 1, 2, 3, 4. Mais as faces. 1, 2, 3, 4. Menos as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 2. Então, essa figura espacial que está ali na relação de Euler é uma pirâmide com base triangular, certo? O outro, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Na número 3, vocês têm aqui as figuras, tá? E vocês têm que colar aqui de acordo com o que está pedindo.
Então, recorte a aba e cole os poliedros que tem. Os poliedros que têm 5 faces. Contem quantos poliedros, o poliedro que tem 5 faces e cole aqui. O poliedro que tem 5 vértices, cole aqui. Aí vocês vão seguindo aqui as dicas e vão colando o poliedro correto. Ó, aqui, 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. Qual deles tem 8 arestas, tá? E aí vão colando seguindo as dicas. O que sobrar, vocês vão colar aqui. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não colem já. Deixem marcadinho, né? Façam letrinhas, números para identificar as figuras, não percam, né? E aí mais tarde eu vou mandar a correção para vocês poderem corrigir e colar no lugar certo, tá? Na apostila foi isso que nós vimos hoje, tá? A tia Mayra tá fazendo mais rapidinho, já que nós tivemos uma aula online, né? Agora que eu vou procurar o livro de atividades, porque nós falamos do livro de atividades também, né? Na página 46, isso mesmo. Vamos lá. Aqui no nosso site do Positivo, as páginas não estão da mesma forma que aparecem no livro de atividades de vocês. Então, a tia Mayra tem que procurar aqui a página, tá? Aqui tudo nós já trabalhamos. Chegou. Primeiro, esse jogo, para jogar esse jogo, pessoal, vocês teriam que ter um colega que também tivesse a apostila, que também tivesse o material, tá? Mas, qual é o objetivo do jogo? Entender melhor a questão dos pares ordenados, tá? Vocês teriam que ir lá no material de apoio, escolher aqui um par ordenado e colar a figura, certo? Mas, para jogar, como eu falei, teria que ter um colega que também tivesse, né, a apostila. Mas o que vocês podem fazer? Vamos modificar um pouquinho, né? Vocês podem colar aqui nos pares ordenados onde vocês querem. Como que eu vou colar, professora? Ah, eu vou lá, vou pegar a figura. Por exemplo, é uma casa. Eu quero colar a figura no 5B. Então, eu vou colar a minha figura aqui, tá? Ah, eu quero colar a lanchonete lá no 3F. Então, eu vou colar a minha figura aqui, certo? Escolham os pares ordenados, colhem as figuras e depois, aqui, vocês vão ter que descrever onde vocês colaram. Ó, escreva o par ordenado que indica a localização dos itens em sua malha quadriculada. Então, vocês vão colar já sabendo dos pares ordenados, e aí vocês vão escrever o par ordenado aqui, tá? Como a tia falou, pode ser 3A, né? Cada um vai ter um par ordenado diferente, porque cada um de vocês vai fazer do jeito que vocês gostariam de fazer, ok? Depois vocês vão descrever o trajeto que vocês vão percorrer da escola até a lanchonete. Então, se eu colei a lanchonete no 1F e eu colei a minha casa no 8A, eu posso percorrer, por exemplo, esse trajeto aqui, né? Aí vocês vão descrever o trajeto de vocês colocando os pares ordenados. Aqui vocês têm já uma representação pronta, tá? Então, é uma outra atividade. Notem, eu tenho aqui o parque de diversões no par ordenado B1, ok? Tenho a casa I1. Percebam, analisem onde está cada situação, cada figura, qual é o par ordenado, para na próxima página preencher essa tabela com os pares ordenados. Lembrem-se, primeiro o que está na horizontal, depois o que está na vertical. Vocês vão escolher um trajeto para ir da casa de Bia até o cinema e descrever nas linhas abaixo. Como é que vocês vão descrever? Primeiro vocês vão escolher o caminho. Depois vocês vão colocar os pares ordenados. I5, I6, I7, depois virou,
né? Vão descrever, vão colocar os pares ordenados. Considere que cada lado do quadrinho da malha corresponde a 150 metros, tá? Então, aqui a tia fez na malha quadriculada da tia, e a tia mostrou para vocês, né? Eu escolhi esse caminho, certo? Da casa até o cinema. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos ladinhos eu percorri, certo? E vou multiplicar por 150, porque é como se cada ladinho desse correspondesse a 150 metros, tá? Aí eu vou ter o resultado de quantos metros ou quilômetros eu percorri até chegar ao cinema, ok? Depois, em um dia de suas férias, Bia saiu da localização I1, passou o dia na localização B1, e no final da tarde se deslocou para B6. Reescreva o caminho percorrido por Bia, trocando os pares ordenados pelos nomes dos lugares pelos quais a Bia passou. Então, vocês vão olhar, vocês vão ter que fazer esse caminho, tá? E aí vocês vão colocar os pares ordenados, certo? Mas, quando chegar na localização I1, qual é a localização I1? A localização I1 é a casa dela. Então, na hora de escrever o par ordenado I1, vocês não vão escrever o par ordenado, vocês vão colocar casa de Bia. Depois vão seguir o caminho fazendo os pares ordenados. Por exemplo, I2, I3, né? Até chegar na próxima localização, que é B1. Qual é a localização B1? Parque de diversões. Então, foi lá que ela passou o dia, tá? Quando chegar na localização B1, não escrevam B1, escrevam parque de diversões. Aí, continuem fazendo os pares ordenados até chegar no par ordenado B6, tá? Que foi onde terminou, né? B6 é o cinema. Então, ela saiu do parque de diversões, foi B2, B3, B4, B5, cinema, tá bom? Façam os pares ordenados, mas quando chegar os pares que estão descritos ali, coloquem o nome do lugar. A distância percorrida por Bia nesse trajeto é maior ou menor do que 2 quilômetros? Desculpa. Então, vocês têm que fazer o seguinte, sabendo que cada ladinho é 150 metros, vou fazer, então, as contas, ver quanto ela percorreu, para ver se vai dar mais ou menos que 2 quilômetros. Lembrando que a cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro, tá bom? A tia gravou um vídeo rapidinho para tentar ajudar vocês, espero que ajude. Até a próxima!